Fala aí, galera do terceiro ano do ensino médio. É o melhor ano que tem, gente. É o ano que a gente já está um pouco cansado, não é? Que está doido para sair da escola. É o ano de formatura, mas também é o ano de saudade. Porque quando você sair e formar, vocês vão sentir uma saudadezinha ali de um colega, vão sentir saudade da sala de aula, vão sentir saudade dos professores, mas vocês podem sentir saudade, mas não precisa de ficar sem. É só entrar em uma faculdade que vocês vão ter tudo de volta e aí o Enem tá aí para poder abrir porta da universidade para vocês. Enquanto o Enem não chega, nós vamos estudar hoje um conceito muito importante. Algo muito interessante que sempre cai lá na prova do Enem. Antes disso, eu quero me apresentar. Eu sou o professor Magno Andrade. Vou trabalhar aqui então com vocês a disciplina de língua portuguesa. Bom, vamos lá então. O nosso tema de hoje é geração 45. Este tema vai continuar, tá? Temos essa aula agora e daqui a pouquinho nós vamos aprofundar neste assunto sobre a geração 45. Então, gente, antes de entendermos de fato o momento e as características dessa geração, a gente precisa de recapitular algumas coisinhas. O que a gente vai recapitular aqui, professor? Primeiro, o modernismo brasileiro, que ele é dividido em três fases, me perdoem. Lembra que vocês já viram o modernismo antes com a professora Rose? Vocês estudaram um pouquinho dele? Pois é. Então, vocês viram lá com ela que o modernismo brasileiro, ele começa aqui, ó, em 1922, na fase heróica, que é a geração de 22. É o momento, então, que vários artistas de vários segmentos se reúnem em São Paulo e aí eles decidem romper com o fazer artístico, o fazer artístico que ocorria anteriormente para algo novo, para algo diferente. Essa, então, é a fase heróica, é como se fosse a fase que salva a arte no nosso país. E aí, depois da geração de 22, nós temos a geração de 30, que vai começar ali em 1930 mesmo, tá? É a fase de consolidação. O que é isso? Lá em 1922, eles começam com o movimento modernista, e aí esse pessoal da geração de 22, eles ainda estão entendendo como que é o fazer artístico do modernismo. Como que é a literatura, como que é a pintura, como que é as artes plásticas, como que é a música. Em 1930, já entenderam o que está acontecendo. E aí é a fase de consolidar. Para então, nós chegarmos na terceira fase do modernismo, que é a fase pós-moderna, justamente a geração de 45, que começa ali então em 1945, a qual nós vamos dar ênfase hoje. Tudo bem? Tranquilo? Lembrou aí um pouquinho das aulas da professora Rose? Então, vamos continuar. Bom, contexto histórico da geração de 45 então. Qual que é esse contexto? O que estava acontecendo? Nós temos aqui algo muito importante, não só no Brasil, mas também no mundo, que é justamente o fim aí da Segunda Guerra. Então, nós temos aí os indícios do fim, né, a finalização da Segunda Guerra Mundial, o que vai impactar diretamente na nossa literatura. Por quê? O assunto muda, o assunto vai ser diferente. Para além disso, vamos ler aqui, olha, o que a Natália Petrin diz sobre este período. Para a geração de 45, o rigor formal passou a ser um pouco distante do que era proposto pelos precursores do movimento modernista. E surgiu um novo princípio literário que mudou a concepção aceita até então. A poesia, para os pós-modernistas, nada mais era do que a arte da palavra
e trazia dessa forma um intenso rompimento com o caráter social, político, religioso e filosófico que foi explorado pela geração anterior. Então perceba aqui comigo os rompimentos que houveram. Aqui no nosso próprio texto diz que a geração anterior tinha um compromisso maior com o caráter social, político, religioso e filosófico. Mas a geração de 45, ela vem e rompe com isso. Ela se preocupa menos com estas questões. Além disso, tem aí também, então, uma preocupação menor com a formalidade. É o que a gente chama de menos rigor formal. Ou seja, naquela época, antes de 1945, os autores eles se preocupavam mais com o tamanho dos poemas, com a métrica dos poemas, que eu sei que também vocês já estudaram, já estão craques em metrificação. Ela tinha uma preocupação, antes de 1945, com os assuntos ali que eram tratados nos romances, nas prosas, nos poemas. E aí, a geração de 45, ela começa a se preocupar menos com essas questões e ela vai se preocupar com outras coisas. Além disso, há uma linguagem mais sintética e precisa. É o que a gente chama de ficar sem ficar enchendo linguiça, sabe? Sem rodeio, vai direto ao ponto. Isso acontecia muito em 1945. Tinha também uma sondagem psicológica dos personagens. É muito interessante essa característica da geração de 45, porque eles faziam uma sondagem psicológica. Então era algo, às vezes, muito interno, muito pessoal dos personagens e que eram trazidos ali nas escritas. Além disso, houve uma renovação da linguagem, que aconteceu muito isso com um autor mineiro que nós vamos ver daqui a pouquinho, Guimarães Rosa. E mantém-se também o que já tinha em 1930, mas que é mantido em 1945, o regionalismo, ou seja, uma literatura que vai estar mais preocupada com as questões regionais. Tudo bem, gente? Continuando então. Principais autores e obras aí dessa geração de 45. O primeiro que eu trouxe é o João Cabral de Melo Neto. E uma obra que é muito importante do João Cabral é Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano. Gente, é uma história extraordinária. Se você ainda não teve contato, você precisa de ler. Alto de Natal Pernambucano. Olha que interessante isso que tem aqui embaixo. Por que que é Alto de Natal Pernambucano? Alto é um gênero que pertence ao dramático. Então, alto era escrito muito antigamente para poder descrever uma peça teatral que tinha principalmente um cunho religioso. Então, os autos naquela época eram muito comuns. E aí falam Alto de Natal Pernambucano, ou seja, uma peça teatral que poderia ser encenada no Natal e é essencialmente pernambucana. Ela se passa ali naquele lugar, tá? Quem não leu, leia, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Uma mulher esplêndida da geração de 45 é essa moça aqui, a Clarice Lispector, que tem este texto, A Hora da Estrela. A Hora da Estrela também é uma história fantástica. Conta a história de uma mulher nordestina que ela vem do Rio de Janeiro e que passa diversas coisas. A Clarice, ela tem algo muito legal que é justamente aquela sondagem psicológica que a gente falou. Ela era especialista nisso. Então, nós temos dentro dessa história aqui um viés psicológico muito grande, um viés psicológico bem legal. Outro autor que eu trouxe para vocês é o Ariano Suassuna, que tem essa escrita aqui que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. O Alto da
Compadecida. É um filme famosíssimo que nós já vimos aí diversas vezes na televisão, mas que ele não nasceu como filme. Ele é uma história escrita pelo Ariano Suassuna. E olha, a gente vê mais uma vez a palavra auto. Por quê? Trata-se de uma peça de teatro. De tanto que se você pegar o livro para ler, você vai verificar lá a presença do nome do personagem, os 2 pontos e a fala dele, porque ele foi escrito para ser justamente encenado. E por fim, eu quero tratar com vocês aqui, falar com vocês do João Guimarães Rosa, que é este senhor aqui e que tem um livro muito legal, muito interessante, que é o Primeiras Histórias. Eu trouxe ele aqui para vocês. Este é o livro Primeiras Histórias. É um livro que tem diversos contos. É um livro que apresenta, então, diversas histórias. Antes de falar propriamente deste livro, e nós vamos ver o trecho de algum dos contos dele, eu quero explicar para vocês por que história está escrito com E. O que é isso, professor? Um cara que é escritor, escreveu história com E. Gente, não fica desesperado não, tá? Existem as 2 formas de escrever história. A história que vocês conhecem normalmente, com HI, e essa história é uma história mais verídica, é aquela história de verdade, é a história do Brasil, a história do mundo, a história da sua vida. Agora, nós temos também essa variação, que é a história escrita com E, e que trata justamente de uma história bem específica, que são as histórias ficcionais. São aquelas histórias fictícias, tá bom? Então, se você vê história com E, não se assuste. Quer dizer que aquele livro ou aquele conto ali, ele é 100% fictício. Tudo bem? Bom, vamos lá. Guimarães Rosa, gente, ele é mineiro, ele nasceu aqui pertinho, em uma cidade que chama Cordisburgo. Talvez você já até tenha feito uma excursão na escola aí para essa cidade. Lá tem a casa onde ele nasceu, que virou um museu e que é bem legal de se visitar. Além de ser uma cidade muito bonitinha, que tem umas grutas bem legais lá também. Eu quero ler com vocês um trecho desta história aqui, olha. Soroco, sua mãe, sua filha. Aquele carro parara na linha de resguardo. Desde a véspera, tinha vindo com o expresso do Rio e estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. Ia servir para levar 2 mulheres para longe, para sempre. Soroco ia trazer as 2, conforme. A mãe de Soroco era de idade, com para mais de uns 70. A filha, ele só tinha aquela. Soroco era viúvo. Afora essas, não se conhecia dele o parente nenhum. A história de Soroco, ela está aqui neste livro. E é uma história realmente muito triste. A história de um homem, como o texto que nós vimos, é um homem viúvo, que tinha uma mãe de idade e que tinha uma única filha. E nessa cidade parou um trem lá. Só que era um trem diferente, era um trem com um vagão específico. Por quê? A mãe e a filha de Soroco, elas tinham alguns problemas psicológicos. É o que as pessoas chamavam naquela época de loucura. E aí, o tratamento era muito complicado. Por isso, o trem passou na cidade, pegou a mãe e a filha de Soroco e levou-as para uma cidade mineira também, chamada Barbacena. Depois, pesquisa lá sobre a cidade de Barbacena, que vocês vão ver que é uma cidade que tinha ali um grande público de pessoas que sofriam de algum problema psicológico. E aí é uma história, então, que é triste, porque o Soroco acaba ficando sozinho ali na vida. Não vou ficar contando muito da história para atiçar a curiosidade de vocês para fazer a leitura. Mas algo que eu quero enfatizar com vocês nessa aula é sobre a geração de 45 no Enem. Vocês estão aí pertinho de fazer o Enem, gente. Então, vocês precisam de verificar como que as coisas que nós estamos estudando aqui chegam lá na prova.
E aí eu trouxe uma questão. Bom, vamos lá. Miguelim. De repente, lá vinha um homem a cavalo. Eram dois. Um senhor de fora, o claro de roupa. Miguelim saudou, pedindo a bênção. O homem trouxe o cavalo cá bem junto. Ele era de óculos, corado, alto, com um chapéu diferente mesmo. Deus te abençoe, pequenino. Como é teu nome? Miguelim, eu sou irmão do Dito. E o seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor. O Ditinho está em glória. O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, formoso como nenhum outro. Redizia: ah, não sabia não. Deus o tem em sua guarda. Mas o que há, Miguelim? Miguelim queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele. Por isso é que o encarava. Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? É mãe e os meninos. Estava a mãe, estava tio Terês, estavam todos. O senhor alto e claro se apeou. O outro, que vinha com ele, era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas do Miguelim. Depois perguntava a ele mesmo: Miguelim, espia daí. Quantos dedos da minha mão você está enxergando? E agora? Essa história, com o narrador observador em terceira pessoa, apresenta os acontecimentos da perspectiva de Miguelim. O fato de o ponto de vista do narrador ter Miguelim como referência, inclusive espacial, fica explicitado em. E aí a gente tem 5 alternativas para essa questão, tá? Eu quero que vocês vejam bem aqui. Qualquer coisa, corre aí na sua tela, tira a foto dessa questão, porque nós não vamos corrigir ela agora. Nós vamos corrigir ela depois. Então você leia novamente essa questão e aí você vai pensar, a partir da leitura que nós fizemos no Miguelim, que também é uma história muito bonita escrita pelo João Guimarães Rosa, vocês vão refletir sobre essa questão aqui. Tudo bem, gente? Galera, então essas são as minhas referências. Muito obrigado e até a nossa próxima aula, que é daqui a pouquinho. A gente vai fazer só um intervalinho e já vamos voltar para aprender um pouquinho mais sobre a geração 45. Até mais!